Abram comigo a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo 4, primeira de Pedro, final das Escrituras. Se você estiver próximo a alguém que não tem a Bíblia em mãos, por favor, compartilhe. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Refletiremos até o verso 19 nessa noite, sob o tema orientações aos que sofrem. Pedro, nesses versículos, oferece orientações a todos aqueles que sofrem e a todos aqueles que ainda irão sofrer por amarem e se identificarem com Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12 em diante, diz-nos assim esta, que é a palavra do Senhor. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, porque chegou o tempo. Eu vou repetir para que você fique muito atento a essa expressão. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Preste atenção nisso. E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Nós temos uma recorrência nessa temática do sofrimento na carta de Pedro. Se você puder voltar algumas páginas em sua Bíblia para o capítulo 1, você notará que no versículo 1, Pedro já começa a sua exposição se dirigindo a gente que sofre. Ele inicia sua carta no verso 1 dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora. Essa igreja que ama Jesus está espalhada por várias regiões do Império Romano, pelo simples fato de terem se identificado com Cristo. Foram perseguidos, perderam trabalhos, se viram obrigados a fugir de suas casas, abandonando tudo no meio da madrugada, fugir para outra cidade onde a perseguição não os alcançasse. Se você observar o versículo 6 e o versículo 7 do capítulo 1, Pedro vai dizer: nisso vocês exultam, embora no presente ele compreendia, seria por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo que os sofrimentos na vida do cristão será utilizado por Deus como o ouro passa pelo fogo a fim de ser purificado, gerando na vida dos crentes amadurecimento. Passe mais uma página, dependendo do tamanho da sua Bíblia, e vá para o capítulo 2, versículo 20 em diante. Note que a temática do sofrimento mais uma vez aparece. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus, porque para isto vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois Cristo, ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando Jesus, ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por meio das feridas de Jesus,
vocês foram sarados. Pedro está dizendo, olha, vocês sofrerão por terem se identificado com Cristo. No capítulo 3, versículos 14 e 15, Pedro diz, mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, note que o sofrimento é intimamente relacionado à identificação desses homens e mulheres com Cristo Jesus. Mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Se tiver que sofrer por amor a Jesus, considerem-se felizes, gratos, cheios de significado. Vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Note que a temática do sofrimento está sempre presente nessa carta, porque dificuldades vêm e vão em nossa vida. Ora enfrentamos dificuldades mais intensas, ora elas são amenizadas, mas os tempos de bonança, de calmaria, para alguns é curto. Quando chega a velhice, a intensidade das enfermidades e a frequência das enfermidades aumenta. Para alguns as dificuldades num contexto de guerra, para outros ter que lidar com a realidade da fome, a falta da provisão básica no lar, mesmo amando a Cristo, trabalha, luta, e as situações, as portas não se abrem, as situações não ficam facilitadas. E nesses versos de 12 a 19 que nós lemos, Pedro mais uma vez vai tratar desse assunto do sofrimento, e aqui ele vai consolar os crentes que passam pelas dificuldades, argumentando que Deus tem o controle de toda circunstância hostil, e as usará para aperfeiçoar, amadurecer para o bem de seu povo. A visão de Pedro é que os cristãos podem se considerar bem-aventurados se tiverem que sofrer por fazer o bem. Pedro diz que os cristãos estão se identificando com os sofrimentos de Jesus, ao sofrerem por amor a Jesus, e sairão desse sofrimento como vitoriosos no dia do retorno de Cristo. Pedro compreende que sofrer pelos motivos certos redundará em glória e alegria, além de servir como prenúncio do juízo de Deus. É isso mesmo que você ouviu. Os sofrimentos que nós enfrentamos hoje já são pequenas manifestações do julgamento de Deus sobre o seu povo. Porque Deus está purificando o seu povo, como juízo final, Deus julga seu povo antecipadamente. E ao julgar o seu povo por meio do sofrimento, e o seu povo se comportar com honra e decência no meio do sofrimento, isso testemunhará os ímpios, para que se rendam a Cristo, senão o juízo final os alcançará. Pedro divide seu argumento em algumas partes. No início do verso 12, ele mostra que os sofrimentos não são novidade para os cristãos. No final do verso 12, ele argumenta que os sofrimentos possuem um caráter pedagógico, visa gerar algo positivo em nossas vidas. No verso 13, Pedro nos diz que os sofrimentos nos identificam com Jesus Cristo. No verso 14, Pedro diz que os que sofrem são amparados e sustentados pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. No verso 15, Pedro ensina que nem todo sofrimento glorifica o nome de Deus e nem todo sofrimento gera um bem para as nossas vidas. No verso 16, lembra que o sofrimento pelo motivo correto se constitui em honra e glória para os cristãos. E ele conclui nos versos 17 a 19, revelando que o sofrimento tem o propósito de mostrar o verdadeiro povo de Deus e servir como prenúncio do julgamento que alcançará os ímpios. Aos que sofrem por praticarem o bem, pelo simples fato de amarem a Jesus, Pedro ensina essas lições preciosas e caminharemos rapidamente sobre cada uma delas. Mantenha sua Bíblia aberta em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12, onde Pedro começa dizendo que os sofrimentos não são novidade para os cristãos. Ele argumenta, amados, e ele fala num tom de ternura, porque o povo está sofrido, o povo está gemendo, o povo está se sentindo pisado, humilhado,
E Pedro, assim como Jesus, não desenvolve o seu ministério para esmagar a cana quebrada. É um pastor amoroso, preocupado com a sanidade, com a saúde espiritual do seu povo. E Pedro começa com esse tom terno, afetuoso, amoroso, olhando para todos os que sofrem e dizendo: você é amado por Deus. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pedro parte do pressuposto que os sofrimentos não são novidade para a vida do cristão. Em 2 Timóteo, se você puder manter Pedro, esse capítulo aberto e for lá para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo vai ensinar a todos nós, na verdade, 2 Timóteo 3,12, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todos que querem levar a sério a caminhada com Jesus Cristo, Paulo diz, serão perseguidos. Religiosos não, apáticos não, frios não, gente que foi absorvida pela cultura da época e você não sabe distinguir ele do joio, você não vê frutos de justiça nele, ele não causa nenhum tipo de dano aos ímpios que o cercam, ele vive como eles vivem, ele foi assimilado pela cultura hostil que o cerca. Esse não vai passar pelo sofrimento não, esse vai viver bem, dias de glória nessa vida, dias de glória nessa vida. Mas todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo será perseguido. Note o que Jesus nos diz em Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quem foram os profetas? Homens que viveram piedosamente, verdadeiramente, profundamente a relação com Jesus Cristo. Cerrados ao meio, crucificados, dilacerados, humilhados, abandonados, famintos. Todo que deseja viver piedosamente em Cristo, inconformado com o contexto de vida ao seu redor, inconformado com o pecado enraizado no seio de sua família, inconformado com a dureza de seu coração, inconformado com a apatia de sua fé, se é que existe uma fé autêntica, inconformado com a sua língua grande, sempre pronta a julgar o outro, a causar contenda, inconformado com sua cobiça, que o impede de aprofundar-se na relação com Deus. Todo que deseja viver piedosamente em Cristo, Paulo diz, será perseguido. Então o sofrimento, numa certa medida, não é nem de longe uma novidade para nós. E Pedro segue dizendo que o sofrimento tem um propósito pedagógico, um caráter pedagógico, tem um propósito de nos conduzir à maturidade. Note o que ele diz no verso 12, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a um propósito, a prová-los. Através do sofrimento, Deus está moldando o seu povo. O sofrimento vem para provar e não para destruir. Por meio das provações, Deus separa a fé falsa da fé verdadeira. Ele faz a peneira no seu povo, ele já antecipadamente começa a peneirar seu povo e a mudar as nossas vidas, chamando-nos para uma vida verdadeira com Ele. O sofrimento nos humilha, e o sofrimento nos convoca para irmos até a presença de Deus, fazendo-nos completamente dependentes de sua graça. Quando estamos sofrendo, nossos recursos são inúteis, nossos amigos são inúteis, nossa conta bancária é inútil, nossos títulos são inúteis, tudo aquilo que vivemos a vida construindo, e que atribuímos o maior valor, se mostram inúteis para trazer alívio. E na hora do sofrimento angustiante, nós somos convocados a pôr a boca no pó, nos humilharmos na presença de Deus e clamarmos pelo sustento do Espírito Santo. E se você e eu estamos distantes do Espírito Santo, distantes de uma vida com Deus, distantes de uma intimidade com a palavra, distantes da comunhão com o seu povo, distantes de uma vida de oração, não há bênção melhor que Deus pode trazer sobre nós que uma pitada de sofrimento para nos humilhar e nos trazer de volta para a sua graça e para a presença dEle.
Pedro já disse isso na primeira carta, no capítulo 1, versos 6 e 7 que nós lemos, que o sofrimento que surge no meio de vós é destinado a purificar vocês como o ouro é purificado pelo fogo, a fim de gerar maturidade. Marco Aurélio leu no início desse culto a carta de Tiago, irmão de Jesus, capítulo 1, versos 2 a 4, quando Tiago diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A provação da vossa fé, uma vez confirmada, gerará maturidade. A provação, as dificuldades nos desmamam dessa vida e forçam o nosso olhar para a eternidade, para os céus, onde habita a Trindade bendita, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O sofrimento nos convoca a olhar para essa vida e ver o quanto ela é banal, o quanto é passageira, o quanto nossos projetos são sem sentido, sem propósito, sem valor eterno. O sofrimento é uma bênção, tem caráter pedagógico, é nos amadurecer, nos desmamar, nos fazer mais íntimos de Deus. Moisés não conheceu intimidade com Deus por 40 anos vivendo no palácio do Egito, como conheceu nos 40 anos no deserto. Davi não conheceu intimidade com Deus, vivendo a prosperidade de seu reino, como conheceu quando precisou fugir de seu sogro Saul. Nós vemos isso, né, na história de personagens bíblicos tão importantes como a vida de José, um menino mimado, que implicava seus irmãos: eu sou queridinho do papai e da mamãe, no Natal o papai vai lá no shopping, entra numa loja de grife e compra a melhor roupa para mim e vocês, eles vão ali, no bazar de usados. Aí os irmãos, claro, capitaneados pelo inimigo de nossas almas, coloca aquele menino dentro de um buraco, vende aquele menino, e por quase 2 décadas, ele literalmente tem que comer o pão que o diabo amassou, porque é Deus dando corda para o diabo peneirá-lo. Mas nesses momentos, e dessas circunstâncias hostis, emerge um homem amadurecido, um homem íntimo de Deus, um homem que consegue interpretar sonhos, um homem que tem visão, um homem que conduz um povo, que liberta o mundo da fome, por meio da escola da provação. Mas Pedro não para por aí. Ele vai dizer aí no verso 13 que o sofrimento, por amor e fidelidade ao Evangelho, nos identifica com Jesus. Pelo contrário, não estranhem o sofrimento, alegrem-se, regozijem-se, tenham contentamento, na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Queridos, a obra de Jesus é única, inédita e irrepetível. Ele ofereceu um sacrifício perfeito pelos nossos pecados, derramou seu sangue suficiente pelos nossos pecados, foi o único em toda a história humana, passada, presente e futura, que viveu vida perfeita e ofereceu sua vida fielmente a Deus. Num certo sentido, a obra de Cristo é única, inédita, e é impossível que a gente acrescente qualquer coisa a essa obra. Mas num certo sentido, a Bíblia também ensina que eu e você, salvos por Jesus Cristo, fomos conectados à família de Deus, nos tornamos co-herdeiros com Cristo, e agora completamos os sofrimentos de Jesus. As Escrituras nos ensinam que os sofrimentos de Jesus, num certo sentido, não terminaram com a cruz. Os sofrimentos de Jesus são continuados até o seu retorno. E esse período, da primeira vinda de Jesus até o seu retorno, quem vai completar a medida do sofrimento de Jesus é sua igreja, eu e você. E na medida em que nós sofremos por amor a Cristo, nós estamos demonstrando que somos coparticipantes, temos comunhão orgânica, íntima e leal com esse Jesus. Veio o sofrimento por amor a Cristo, não arredamos o pé covardemente, porque fomos ligados à verdadeira videira que é Jesus.
recebemos nutrientes, Ele sustenta a nossa vida, nos enche com propósito e significado, jamais poderíamos traí-lo, recebemos vida dEle. E na medida em que sofremos por amor a Ele, nós sabemos que esse sofrimento completa a medida do sofrimento de Cristo e revela que temos íntima comunhão com Jesus. Isso é um mistério. Mas Paulo sabia muito bem que ele estava completando os sofrimentos de Cristo. Pedro segue ainda dizendo que enquanto experimentamos sofrimentos, nós não precisamos olhar para o futuro e enxergar somente trevas. Há a possibilidade real de passarmos pelos sofrimentos com o coração banhado, saturado de uma convicta esperança. Note como ele termina o versículo 13, para que também, pela ação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Pedro compreende que se passamos pelos sofrimentos por amor a Cristo, identificando-nos com Ele, também nos alegraremos com sua vitória. As Escrituras nos afirmam que ao ressoar da última trombeta, Cristo retornará em glória, não como aquele cordeiro frágil, mas como o leão da tribo de Judá, o general que saiu para vencer e vitorioso. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão em corpos incorruptíveis e em corpos glorificados. Os que estiverem vivos na ocasião do retorno de Jesus, num abrir e fechar de olhos, serão transformados de corpo corruptível para corpo incorruptível, de corpo mortal para corpo imortal. Ascenderemos até o céu, encontraremos o Senhor Jesus, haverá o juízo de todas as coisas. Esse mundo como conhecemos será enrolado em fogo, como um pergaminho se queimando, como um jornal se queimando, e esse mundo dará lugar a novos céus e nova terra, onde habitará para todo sempre justiça, retidão, bondade, amor e glória. Veremos Deus assim como Ele nos vê, conheceremos Deus assim como Ele nos conhece. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, estenderá sobre nós sua morada, será eternamente bondoso conosco. Essa é a bendita esperança de todo legítimo filho de Deus. Ele enfrenta o sofrimento, as angústias dessa vida, as dificuldades dessa vida, mas ele não tira o olhar de sua bendita esperança do retorno do Rei. E Pedro, nos versículos anteriores que vimos no domingo passado, ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. Se tiverem que enfrentar o sofrimento, olhem para o alto, para aquele que venceu, que consola seu povo, que sustenta seu povo e que já garantiu a vitória final para todo o seu povo. Que consolo que a palavra de Deus nos oferece. As dificuldades nos fazem gemer, nos fazem chorar, às vezes nos fazem perder o chão, mas a esperança da bendita presença eterna de Deus, do retorno do nosso Rei, continua nos sustentando, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte. No verso 14, Pedro continua consolando os que sofrem injustamente, dizendo: o Espírito Santo está com vocês. Se vocês são insultados por amor, por causa do nome de Cristo, lembrem-se, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. E se estiverem sofrendo por amor a Cristo, Pedro diz: o Espírito de glória. Quem é esse Espírito de glória? Ele explica: é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Aqui Pedro está refletindo o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor Jesus, em João capítulo 14, João capítulo 16, ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito, que consolará, ajudará, sustentará, amparará, provisionará, libertará. Minha família não compreende minha dor,
o sistema social onde eu estou inserido é desumano e cruel. Minha mente está turva, nem eu compreendo meus raciocínios, estão tão confusos, tão pessimistas. Meu coração está amargurado, cansado. Mas ainda assim, o Espírito de Deus, que é o Espírito de glória, repousa sobre vocês. Não sobre os fortes, não sobre os poderosos, mas sobre aqueles humildes, que olharam para Cristo e sua obra e disseram: eu preciso de Ti, meu Salvador. Eu preciso de um resgatador, preciso de um libertador, preciso de alguém para me ajudar a enfrentar tantas dificuldades dessa vida e me levar em segurança até o fim. Que consolo bendito da palavra do Senhor, ao enfrentar sofrimentos por amor a Cristo. Lembre-se sempre, o Espírito de poder, o Espírito de glória repousa sobre você. Por meio do Espírito Santo, Jesus está cumprindo sua palavra antes de ser assunto aos céus. Eis que estou convosco, eis que estou convosco, até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor jamais me desamparará. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Oh, bendita esperança. No verso 15, Pedro segue dizendo que nem todo sofrimento glorifica o nome de Deus, e nem todo sofrimento é para o nosso bem. Olha o que ele diz: que nenhum de vocês sofra como assassino, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Por quê, pastor? Tinha crente se vivendo desse jeito e experimentando sofrimento por causa disso? Tinha. Paulo escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses e ele diz: ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de maneira desorganizada, não trabalham, se intrometem na vida dos outros, são fofoqueiras. Olha só, essas pessoas trarão sofrimento para si, vão ficar isoladas nos relacionamentos. Na medida em que o tempo vai passando, as pessoas na igreja começam a bater o olho e dizer: ó, perigosa, preguiçoso, preguiçosa, explora os outros, caloteiro, mentiroso, enganador. Você imagina essa pessoa não ter o amparo, a comunhão, a amizade, e ainda sofrer por se identificar com o nome de Jesus? Paulo está dizendo: nem todo sofrimento é benéfico, nem todo sofrimento serve para o nosso bem. Não sofra por ser mentiroso, não sofra por usar sua língua para o mal, não sofra por ser caloteiro, não sofra por ser preguiçoso, não sofra por se intrometer na vida dos outros, não sofra por isso. Esse sofrimento não traz dignidade alguma, não traz bênção nenhuma, não traz nenhum louvor para você e nenhuma glória para Deus. Não sofra por esses motivos. E aí Pedro, caminhando para o final, revela que o sofrimento, pelo motivo correto, se constitui em honra e em glória para o Filho de Deus. No verso 16, mas se você vai sofrer como cristão, como filho de Deus, fiel, não se envergonhe, não se envergonhe, pelo contrário, você pode glorificar o nome de Deus por isso, por ter sido considerado digno de completar a medida dos sofrimentos de Jesus. Que pregação difícil, né? Se considerar privilegiado por ter a honra de sofrer pelo simples fato de que se identificou com o nome de Jesus Cristo. Olha o que Paulo nos diz na segunda carta a Timóteo. Abra lá e deixa 1 Pedro marcada. 2 Timóteo capítulo 1.
Note o argumento do apóstolo Paulo no verso 12. 2 Timóteo 1, verso 12. Paulo é pregador, foi feito apóstolo, chamado para pregar o evangelho para fora das fronteiras sanguíneas e étnicas judaicas, pregar para os gentios. E olha o que ele diz: e por isso, no verso 12, estou sofrendo estas coisas. E olha que bonito, mas me envergonho. Não me envergonho por sofrer pelo nome de Jesus. E olha a esperança que Paulo se agarra. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou convicto de que esse Deus é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Eu sofro por amor a Cristo, me glorio nisso, não me envergonho do nome de Jesus, porque eu olho para aquele dia, a minha esperança futura, e continuo honrando a Cristo em meu coração e em minha vida, porque eu fui considerado digno de completar os sofrimentos de Cristo. E aí Pedro termina, nos versos 16 a 19, trazendo um texto que deveria nos fazer tremer. Tremer. Pedro diz que o sofrimento tem o propósito de revelar o verdadeiro povo de Deus e servir como prenúncio do julgamento que alcançará todos os incrédulos. Note os versos 16 em diante. Versos 17 a 19. Porque chegou o tempo, desde a primeira vinda de Jesus, desde sua ascensão aos céus, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos por partes. Em primeiro lugar, Pedro está dizendo que os crentes enfrentarão sim uma espécie de julgamento de Deus. Não será o julgamento no retorno de Cristo, porque nós fomos salvos da ira vindoura. Os verdadeiros discípulos. Tem muito joio no meio do trigo, presente na igreja. E Jesus falou para os seus discípulos: não queira separar não. Naquele dia os anjos do meu Pai vão separar joio de trigo. Vai colocar ovelha de um lado e quem é bode de outro. E até chegar aquele dia, o juízo de Deus já está presente na vida de meu povo. E esse juízo de Deus vem por meio do sofrimento. Porque o sofrimento para alguns, o sofrimento alcança alguns, e a resposta que esses alguns dão é: Deus, eu não te sigo mais. Porque eu sempre fui dizimista, trabalhei na tua obra, sou menino bom. Sou o genro que toda sogra queria ter. Honesto, fala a verdade, trabalhador. E o Senhor faz isso comigo? Quando vem o sofrimento, alguns reagem assim: não quero mais o Senhor. Outros, quando enfrentam o sofrimento por amor a Cristo, dizem: não o conheço. Nunca o conheci. E fazem isso para amenizar o sofrimento. Jesus falou isso na parábola do semeador. A semente cai à beira do caminho, vem o diabo e rouba. A pessoa não tem raízes no coração para receber o Evangelho. Outra cai entre os espinhos, cresce, mas os espinhos sufocam. E Jesus explica: vem as provações da vida, e as pessoas fazem o quê? Eu não continuarei me identificando com esse Jesus, porque eu não considero
uma bem-aventurança sofrer pelo nome de Jesus. Eu farei de tudo para estancar esse sofrimento imediatamente, ainda que isso implique em não caminhar mais com esse Deus. Olha só, o juízo já alcança as nossas vidas por meio do sofrimento, para peneirar joio de trigo. E as coisas começam a ficar muito claras. O juízo serve como prenúncio, um prelúdio do julgamento final que virá. Os ímpios, os incrédulos, os não pios, ao observarem o povo de Deus sofrendo por amor a Cristo e mantendo-se fiéis, deviam tremer e se converter. Porque se o justo é salvo com dificuldade, o que acontecerá com o ímpio no dia do juízo? Até o nosso sofrimento serve como evangelismo para os ímpios. Permanecer fiel na dor, amando a Jesus, identificado com os sofrimentos de Cristo, honrando-o, dependendo do Espírito Santo que habita em mim e me consola, serve de juízo para o ímpio, que se não se converter, será julgado terrivelmente pelo Deus vingador que virá, o Deus ardente em ira, porque em Jesus a face de Deus que se revela é o amor. No dia do juízo, a face que se revelará é a face do juízo santo de Deus. Portanto, o juízo é uma bênção, nos aperfeiçoa, revela verdadeiro e falso, e ainda serve como testemunho para que ímpios se arrependam e se convertam. Eu quero trazer algumas aplicações e implicações. Em primeiro lugar, se você está vivendo o período da noite escura da alma, lembre-se que você não está sozinho. Se por amor a Cristo, se por se identificar com Cristo, você tem amargado a dor, a angústia, a solidão, o abandono, a traição, o sofrimento, saiba que isso não é inédito. Saiba que você não tem motivo para entrar em pânico. O sofrimento é mais comum do que gostaríamos de admitir. E lembre-se que Deus governa a história e possui a sua e a minha vida em suas mãos. Lembre-se, o meu Deus governa a história. Ele possui a sua e a minha vida em suas mãos fiéis. Em segundo lugar, aproveite, e é isso mesmo que você ouviu, aproveite as dificuldades que alcançaram você, ou que ainda alcançarão você, para aprofundar sua dependência de Deus, aprofundar a sua dependência do Espírito Santo, que te sustenta. Aproveite as provações, para colocar sua boca no pó, clamar por graça, por sustento, por misericórdia, por aperfeiçoamento, por frutos de justiça, por humildade. Deus pode transformar qualquer sofrimento em bênção para a sua vida. Deus pode transformar qualquer sofrimento em bênção para a sua vida. Em terceiro lugar, ao enfrentar o sofrimento, mantenha seu olhar na bendita herança da eternidade. A herança de novos céus e nova terra, reservados para o povo de Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá lembranças da dor passada. Estenderá sobre você sua morada, e para todo e todo e todo sempre será o seu bendito e fiel Deus. Em quarto lugar, ao passar pelo sofrimento, lembre-se que você não está sozinho. Jesus Cristo já enviou o Consolador, o Espírito de glória, o Espírito da verdade, que habita em você.
se você não tem o Espírito Santo habitando em você. Se você entrou por essas portas nessa noite sem conhecer a Jesus Cristo, sem ter uma experiência salvífica com Ele, se você é religioso há anos nessa comunidade de fé, se o seu nome está escrito no hall de membros dessa igreja, mas não está escrito no hall de membros da igreja de Jesus Cristo, clame para que o Espírito Santo te visite, te transforme, porque será insuportável, angustiante, trágico você viver essa vida sem a bendita presença do Espírito Santo que consola. O Espírito Santo consola. Ele te ensina, Ele te sustenta, Ele te levará até o fim em segurança. Não viva mais um dia sem a certeza de que o Espírito Santo habita em você. Essa certeza, olhe para o Jesus morto e ressurreto, o Jesus que morreu como sacrifício perfeito pelos seus pecados, e renda a sua vida, projeto, sonho, tudo que você é a Ele. Sua insuficiência coloque diante dEle, clame pelo Redentor, clame pelo Salvador. Mas a você que é filho de Jesus Cristo, habitado pelo Espírito Santo, ao sair por essas portas e continuar enfrentando os sofrimentos e as dificuldades desse mundo debaixo do céu, lembre-se, o Espírito de poder está sobre mim. Deus é presente comigo e Deus é por mim. E por fim, se o sofrimento tem se intensificado sobre nossas vidas, é sinal de que o fim dos tempos chegou até nós. Se nós vemos convulsões no mundo, cristãos morrendo por conta de sua fé, países fechados para o Evangelho, perseguição religiosa, se você não se sente livre para abrir sua Bíblia e andar com ela debaixo dos braços, como os cristãos pentecostais do início do século passado faziam com orgulho, se você será zombado por isso, se há algum tipo de perseguição por conta de sua identificação com Jesus, tenha absoluta certeza, o fim dos tempos já chegou até nós. O fim dos tempos já chegou até nós. O juízo de Deus se inicia por seu povo, e se é com dificuldade que o justo é salvo, o que dizer daqueles que estão se perdendo? Por isso nós temos que gemer por aqueles que estão se perdendo sem Cristo. A gente tem que parar com aqueles cultinhos que só apaziguam nosso coração. Vamos ter um cultinho missionário agora. Aí vamos dar algumas moedinhas, que normalmente é 1/10 do que a gente vai gastar quando sair daqui com comida. Vamos dar um dízimo, 1/10 disso aqui para um missionário que está se arrebentando aí fora. Aí a gente sai dos nossos cultinhos com a alma tranquila. E chega em casa, às vezes o seu filho está se perdendo, está indo para o inferno sem Jesus Cristo. Funcionário em seu trabalho, talvez aquela pessoa que divide a cama contigo, talvez a ira de Deus esteja sobre ela, talvez seja seu pai, sua mãe, amigo de trabalho, vizinhos. Nós perdemos a capacidade de gemer pela destruição eterna, pela tragédia eterna da ira de Deus que alcançará os ímpios. O juízo de Deus já começou. E nós precisamos proclamar o Evangelho com ousadia, com intrepidez, em alto e bom som, anunciar a esperança que há no nome precioso de Jesus, a presença do Espírito Santo que nos consola, a eternidade que está vindo e que será consumada por meio do retorno do Rei. Pregar, proclamar que há esperança, que há salvação, que há consolo, que há libertação, que há o Espírito Santo que habita num povo e orienta esse povo.
Nós não podemos permanecer como juventude apática, doente em smartphones. É a cocaína de hoje. Não tira os olhos, viciados em séries. Outros que só pensam em acúmulo. O Deus deles é o dinheiro. Tantos, o Deus é só o dinheiro. Não tem tempo para nada, para se enraizar em Cristo. Oh, gente, como nós precisamos de um despertamento do Espírito Santo. O juízo de Deus chegou. E está começando em sua vida. Aqui, no dia a dia, separando bode de ovelha, joio do trigo, verdadeiro do falso. E o nosso juízo serve como um prenúncio do juízo infernal eterno que alcançará todos aqueles que morrerem sem Cristo. Quero te convocar a gemer por esses que estão morrendo sem Cristo. Quero te convocar a gemer por tantos jovens, tantos adolescentes, tantos e tantos e tantos nas nossas universidades, dentro da nossa casa, amigos, parentes, tanta gente morrendo sem Cristo. Os sofrimentos não são novidade, possuem um caráter pedagógico, nos identificam com Cristo. Mesmo passando pelos sofrimentos, temos esperança eterna, o que nos consola. Mesmo passando pelos sofrimentos, somos sustentados pelo Espírito Santo. Nem todo sofrimento é bom, nem todo sofrimento glorifica a Deus. Viver uma vida de mentira, de engano, e sofrer por isso não glorifica a Deus. O sofrimento por amor a Cristo constitui-se em honra, em glória para nós. E o sofrimento já está separando o verdadeiro do falso e servindo como testemunho para que os ímpios se convertam, porque o juízo virá. O Deus justo, santo e amoroso convocará a todos para prestar contas diante dele. E ai daquele dia, será dias de trevas. Muitos desejarão se esconder debaixo dos montes e dizer: caia sobre mim, eu quero morrer, mas eu não posso enfrentar cara a cara o soberano da história. E não será mais possível. Arrependa-se. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não permita que o seu coração continue endurecido, como aconteceu com vossos pais nas águas de Meribá. Esta é a palavra do Senhor.